Cruzeiro inicia a sua campanha na Copa do Brasil 2026 na quinta fase, nessa quarta-feira, às 19 horas, no Serra Dourada contra o Goiás. E provavelmente deve vir com algumas mudanças, né? Visto que o Cruzeiro vem de uma longa maratona e tem uma longa maratona pela frente, né? E deve poupar alguns jogadores. O Cruzeiro deve poupar o lateral direito Fagner, né? Já que o Willian foi relacionado para a partida. Jogadores que devem desfalcar o Cruzeiro no final de semana diante do Remo, fora de casa, que tomaram o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio, provavelmente devem ser titulares, né? Que é o caso do Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva. Jogadores que, ao meu visto, tomaram o terceiro cartão visando que depois do Remo o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? Clássico, em que os jogadores optam por não ficar de fora. Jogo importante, tanto pela sequência da temporada, para mostrar que o Cruzeiro realmente está em uma boa fase neste momento, e também pela questão financeira, né? Visto que a Copa do Brasil possui uma premiação milionária, né? Para o clube campeão da competição. Cruzeiro, sendo o maior campeão da competição, tem uma, vamos dizer, tem que se esforçar mais que os demais, né? Porque e não conquista a competição desde 2018, né? Quando teve o quando foi bicampeão da competição, naquele sequência de troféus, né? Provavelmente deve poupar o zagueiro Jonathan Jesus também, e devem dar uma oportunidade ao Ilauba, né? Nesse momento, o Arthur Jorge deve optar por rodar o elenco, né? Dar oportunidade para aqueles que não vêm jogando e dar uma trégua para aqueles que vêm em sequência de jogos consecutivos, né? Cruzeiro provavelmente deve vir com o Caio Jorge de titular no ataque, né? Jogador que jogou somente o primeiro tempo diante do Grêmio, mas treinou normalmente essa semana. Provavelmente pela questão física que ele vem sofrendo nesse início de temporada, foi poupado em jogos anteriores, pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Retornou no jogo anterior, jogou apenas o primeiro tempo. Era dúvida, né, para a partida de logo mais na quarta-feira, mas como treinou normalmente, deve ser titular. Provavelmente deve dar oportunidade para Wanderson também no time titular e dar um descanso para Arroio. Provavelmente o Gerson também deve ser poupado, né? Já que ele vem na sequência enorme também. E o Lucas Silva pode ser o substituto, ou o Matheus Henrique, né? Um dos dois devem substituir o Gerson. Na lateral direita, provavelmente Cauã Moraes ou Willian devem ser um dos titulares na partida. O Cruzeiro tem que fazer um jogo consistente, né, para trazer um resultado importante para Minas, onde que não seja necessário fazer um esforço muito além daquele que seja necessário para poder classificar. Vir com uma vitória ou até mesmo um empate seria um resultado interessante para o Cruzeiro, visando o restante da temporada, já que na próxima semana já tem jogo importante para a Libertadores diante do Boca Juniors. Jogo esse que, se o Cruzeiro tivesse vencido a Universidade Católica, não teria essa necessidade de vencer tão exclusivo, né? Porque como perdeu o jogo dentro de casa, agora tem essa obrigação de vencer o Boca Juniors, né? Na próxima rodada. E consequentemente no Brasileiro também, né? Visto que só somente a um ponto
além daquele que é o primeiro dentro da zona, né, que é o Corinthians. E vocês, o que que vocês acham? O Cruzeiro deve poupar diante do Goiás? Deve ir com força máxima, visando o restante da competição? Deixe nos comentários, já que você chegou até aqui, curte, compartilha, ative as notificações e não perca nenhum conteúdo relacionado ao Cruzeiro. E até mais.